Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. São José Almeida. David Santiago. E eu sou a Sónia Sapage e este é o nosso Poder Público. A Silly Season aproxima-se rapidamente, com ela aproxima-se também o fim dos trabalhos parlamentares, mas hoje tivemos uma novidade inesperada, há minutos aliás, que foi o anúncio de venda de parte da TAP. Não foi propriamente a notícia que foi inesperada, mas foi o timing, porque Luís Montenegro fez saber que sairia do Conselho de Ministros ao meio-dia para fazer uma declaração e acabou por anunciar a reprivatização de 49% da TAP. Também disse que acredita que vai haver muitos interessados e que haverá detalhes mais tarde. David, eu não vou estender muito neste tema porque é um tema que tem minutos e nós, de facto, não sabemos os detalhes que serão anunciados à tarde pelos outros ministros, mas o que é que já se pode dizer sobre isto? Sobre o que se sabe, que reações esperas, o que é que isto significa? É assim, eu acho que é muito cedo e nós, provavelmente, quando este programa for para o ar, talvez já haja novidades do briefing do Conselho de Ministros, em que serão revelados outro tipo de detalhes, como planos para o futuro, até depois com base naquilo que sejam também as perguntas dos jornalistas. Mas neste momento o que se percebe é que nesta primeira fase que se pretende avançar com a alienação apenas, é uma maneira de dizer, mas com 49,9% do capital da empresa. Isto significa que o Estado, pelo menos após esta primeira fase, assegura uma posição, que mantém a posição maioritária que tem atualmente na companhia aérea, e vai muito ao encontro daquilo que era um discurso muito defendido no PS, em particular no PSP Nuno Santos, mas julgo que mesmo José Luís Carneiro tenderá a concordar com esta manutenção de uma posição maioritária. Mas, ora, se nós estamos a falar de uma primeira fase de alienação, significa que há mais do que uma primeira fase. E se há outra fase de alienação, significará, uma vez que se aliena agora os 49,9%, significará que o Governo e o Estado deixará de ter uma posição maioritária na TAP. Eu lembro-me Pedro Nuno Santos, como já aconteceu. Sim, e antes de ser Ministro, ele defendia que sem posição maioritária o Estado podia ter 10, 15%, mas mandava, ele até tinha uma expressão qualquer, não me recordo qual era, mas que não mandava nada, portanto não servia para nada em termos de capacidade de orientação aquilo que é o sentido de gestão da empresa. Sim, de orientação estratégica da empresa e de gestão. E, portanto, nesse sentido, veremos. Para já, parece-me que será um anúncio mais ou menos consensual, junto pelo menos do PS, tendo em conta que mantém a posição maioritária, mas levanta aqui o véu, mas é isto que é preciso perceber. Nas fases seguintes de privatização, eu não consigo conceber uma fase seguinte que não passe por mais uma alienação de mais parcelas do capital, e, portanto, nesse sentido, dá a entender que a prazo o objetivo do Governo será que o Estado deixe de ter uma posição na TAP, maioritária na TAP. Exato, nada disso ficou claro. Eu achei curioso o Primeiro-Ministro sair do Conselho de Ministros para uma declaração destas, porque quis ser ele a dizê-lo, mesmo que os ministros depois deem os detalhes mais tarde. Na próxima semana realiza-se já o debate do Estado da Nação. Mas já esteve quando foi com o Ministro Pinto Luz, quando o aeroporto, são assuntos mais ou menos conexos, também esteve, julgo eu, nesse anúncio. Estiveram os dois, Pinto Luz e Montenegro. Uma coisa não, eu sei. Os dois. Eu não estou a dizer, eu estou a dizer é que, por norma, o Primeiro-Ministro tem feito questão de estar nestes momentos para dar maior solenidade, ou então para também ficar com a sua cota parte de responsabilidade naquilo que são anúncios que ele encara como positivos. Aqui esteve, foi sozinho, é só isso. Sim. Estava a dizer que na próxima semana se realiza o debate do Estado da Nação e queria deixar já no início deste episódio o recado de que provavelmente o nosso próximo Poder Público só será disponibilizado na sexta-feira para poder refletir já esse debate ou sobre esse debate.
Mas adiante, nesta altura já sabemos que alguns temas vão ficar pelo caminho por causa das férias parlamentares. Um deles é a lei da nacionalidade. Mesmo contra a vontade do PSD e do Governo, pareceu-me, a lei só voltará a ser analisada pelos deputados em setembro e o Chega já deixou algumas condições para aprovar. Suzete, qual achas que foi o objetivo principal de quem fez tudo para adiar a votação da lei? Foi fazer o governo mudar de ideias? Foi ganhar tempo? Como é que tu viste isto? Aqui acho que temos que separar a lei da nacionalidade, as alterações à lei da nacionalidade das duas restantes propostas do Governo para a criação da UNEF, a nova Polícia de Estrangeiros e Fronteiras, e a alteração à lei dos estrangeiros. À partida, parece que houve aqui um pequeno equívoco do Governo, que achou que, quando pediu urgência na Conferência de Líderes para os diplomas do Governo, achou que abarcava tudo, quando não abarcava. O único diploma que está com processo de urgência é o do IRS. E, aparentemente, só ontem é que o PSD percebeu que os outros diplomas não estavam nesse processo de urgência. Perante isso, a AD não pareceu particularmente incomodada com o facto da lei da nacionalidade passar mais para a frente. Já em relação às outras duas propostas, é bastante claro que tem pressa em aprovar. Aliás, já está marcada a nova reunião para amanhã, para tratar precisamente da UNEF e da lei dos estrangeiros. Portanto, claramente o Governo tem muita urgência nestes dois, não tanto na lei da nacionalidade. Porquê? Parece-me que já percebeu que precisa de mais tempo para aquela lei, para aquelas alterações, que aquilo são alterações muito que dificilmente terão respaldo constitucional. Nesta altura, temos o Jorge Miranda, considerado um dos pais da Constituição, que desfez a proposta do Governo, o próprio Aguiar Branco, habitualmente muito reservado nestas coisas, levantou muitas dúvidas de constitucionalidade sobre o efeito retroativo da lei, na parte em que ela reporta a 19 de junho os efeitos sobre os pedidos de nacionalidade, não é? O aumento dos prazos fica a vigorar desde 19 de junho, ou seja, antes da lei estar aprovada. Está aprovada na Assembleia e publicada. O próprio Presidente da República já deixou antever que a lei terá passagem pelo Tribunal Constitucional e também já deixou ali, embora de uma maneira um bocadinho arrevesada, já deixou ali alguns alertas, nomeadamente em relação à questão das relações com os países da CPLP. Aliás, tivemos o ex-líder do CDS, Manuel Monteiro, em suspeito de esquerdismo, a vir dizer que esta lei foi feita com os pés. Que esta proposta do Governo de alteração à lei foi feita com os pés e que há ali uma questão muito grave, que é a forma como trata os cidadãos da CPLP, a distinção que não faz em relação a outros cidadãos e de como isso pode afetar as relações de Portugal com os outros países, que vem um bocadinho na linha do que tinha dito o Marcelo, de uma maneira um bocadinho mais arrevesada. Portanto, acho que o Governo já percebeu que tem ali, que isto é uma questão difícil e que tem ali um problema em mãos e já deixou, aliás, alguns sinais de que vai haver recuos nas alterações à lei da nacionalidade. Acho que também que já em grande medida já fez o seu propósito, que foi assinalar politicamente que quer mexer nestes temas da imigração, portanto, cobrindo ali um bocadinho o espaço que está ocupado pelo Chega, portanto, já teve o seu ganho a curto prazo em termos de ocupação do espaço político. Duvido que isto represente ganhos a longo prazo, mas isso é uma outra discussão. Não só quis debater o assunto, como tornou uma prioridade, não é? Exato. Da forma como uma questão, uma prioridade. Portanto, isso ficou assumido no espaço público, a preocupação do Governo com estes temas e o quão longe está disposto a ir. Deixa-me só dizer, sobre a questão das dúvidas de constitucionalidade que surgiram logo durante o debate sobre estas matérias de imigração, queria também questionar a São José, queria que ela falasse um pouco sobre isso, porque
para perceber se no fundo isto significa que elas estão feridas de morte, atendendo ao tipo de pessoas que já vai criticar algumas das medidas, ou se ainda tem volta a dar, não é? Se há ali sobrevivência possível. Eu acho que vai ser dada a volta. O que é que eu quero dizer com isto? Eu admito mesmo que, apesar da pressa do governo, a própria lei de estrangeiros demora ainda algum tempo a sair do Parlamento, não é só da nacionalidade. Porque a própria Comissão pediu já pareceres a constitucionalistas e quem leu o Expresso da semana passada percebe o que é que o Jorge Miranda diz da lei da nacionalidade, não é? Que não passa nem sequer no hall, na portaria do Tribunal Constitucional. Para além de que há aqui uma questão que eles não estão a ponderar. O Presidente, até março, a partir de setembro, de 9 de setembro, não pode dissolver a Assembleia, mas pode votar diplomas, votar politicamente. E Marcelo, quando falou sobre estas questões, não falou, na minha opinião, apenas na questão da constitucionalidade. Foi do erro, que era erro histórico, de questionar as relações históricas com os países da comunidade de língua portuguesa e acabar com privilégios recíprocos que há entre esses países de circulação de cidadãos. E que avisaram logo os outros países que se acabarem de um lado, acabam do outro. O Brasil já disse exatamente. Isso, não é? Que vai dar reciprocidade de tratamento aos portugueses. Eu penso que haverá bom senso da parte do PSD, porque a parte da propaganda, do agarrar a bandeira do Chega, do passar a imagem que é duro contra a imigração, estigmatizante, Montenegro já a fez passar para a população. Como diz a Suzete. Já está. O recado está dado. E se ele quer ter leis, não é? Vai ter que ir a jogo nas negociações. Na de estrangeiros, não sei se tanto, se só na questão do tratamento particular de cidadãos que falam português, de países de língua oficial portuguesa, se também na questão do reagrupamento familiar, se vai haver ali assim alterações ou não. Até admito que aí possa haver, mas a lei da nacionalidade claramente vai sair diferente do que entrou, porque senão é um nado morto, não é? Não. É engraçado que já a semana passada falámos um bocadinho sobre isto, vindo de outro contexto, e a conclusão era essa, não é? Que estava feito, estava cumprido. Sim, o objetivo está feito. Agora, não é? Okay. Aliás, é curioso que o Primeiro-Ministro, até quando vai para o Congresso do PPE este fim de semana passado, discursar o fervor com que ele proclamou. Em espanhol. Em castelhano, para sermos mais rigorosos. Sim, eu fiz questão de mudar a lusa para castelhano. Pois, castelhano. Da forma como se vangloriou das alterações à lei da imigração, que tinha feito, ainda não fez, não é? Vamos ver como é que ela sai da Assembleia. Que queria fazer. As leis para imigrantes, misturando também a nacionalidade, não é para imigrantes. Mas já houve algumas alterações que ele conseguiu numa primeira leva na anterior legislatura. Sim, está bem, mas ele está a falar do pacote. Mesmo agora o que eu estava a dizer é outra coisa. Mesmo na lei da nacionalidade, o público esta semana revelou um dado que eu acho que é importante para se perceber um bocadinho como isto é mais propaganda que outra coisa qualquer. Dos imigrantes, acho que são cerca de 20% dos pedidos de nacionalidade. Sim, porque não o resto são sefraditas e outros estrangeiros descendentes de não, portugueses ou descendentes lá fora, de estrangeiros, ou descendentes, sim. Netos de portugueses. Sim. Filhos e netos. Sim. No meio desta discussão tivemos o Chega, ou melhor, tivemos o líder do Chega, André Ventura, a divulgar nomes de crianças imigrantes no plenário.
o que acabou por ser alvo de grande censura, menos de Aguiar Branco, que defende o que era a liberdade de expressão. David, essa estratégia, o estratagema, para não ser tão positivo, pode ter representado de alguma forma um ganho para o Chega? Para o eleitorado do Chega, etc. Só duas pequenas notas. Uma em relação àquilo que tinham acabado de dizer. Eu não sei se o Governo cumpriu o objetivo, porque o objetivo é roubar espaço eleitoral ao Chega e, portanto, teremos que esperar por próximas eleições, em particular legislativas, para sim, perceber... mas a mensagem passou. Pronto. Se rouba ou não rouba... Certo, mas eu queria Eu acrescentar também esta tenho nota. dúvidas, Pronto. sim, mas eu não estava a falar nesse plano sequer do... Sim, mas quando se fala em objetivo, Sim. o objetivo final não é a propaganda pela propaganda, é a propaganda... Sim, para tirar espaço ao Chega, Pronto, sim. E, portanto, veremos. Isso aí devido Depois, também que ter. pronto, Isso é só uma nota. prognósticos só no fim do jogo. Só no não é? fim, temos que ver se resulta ou não. Agora, não resultou propriamente, não parece ter resultado, porque o Chega cresceu eleitoralmente, a AD também, mas é sobretudo, há uma descida do PS e, portanto, bom. Depois, lembrar que quem dirigiu os trabalhos, é verdade que Aguiar Branco, tal como é seu hábito, portanto, tem aqui uma margem, há uma latitude muito grande na maneira como ele gera os trabalhos e, portanto, aquilo que ele entende como liberdade de expressão é bastante amplo e, portanto, dá margem para se fazer o que se quer, mas era por estrelo do PS que estava a liderar, que é vice-presidente da Assembleia, liderava naquele momento os trabalhos e também não conseguiu pôr ordem, digamos assim, nem pôr cobro àquilo que foi mais aquilo é um ato ignóbil, mas que nós já estamos habituados. E o que é que está a fazer o Chega? Isto, pelo menos, é a minha interpretação. E isto é sempre assim. E é sempre assim com partidos populistas e é sempre assim com o Chega por maioria de razão, que é... Nós temos o Governo e o PSD a tentar, de alguma forma, ocupar esse espaço político. E, portanto, vamos controlar a imigração, porque a imigração está descontrolada. Havia as portas escancaradas. E, portanto, este era o discurso do Chega. E o que é que faz o Chega? Tem que cavar mais fundo. E, portanto, e vai cavar mais fundo. E como é um partido que age com objetivos, é um partido pragmático, não é um partido ideológico, nunca o foi. Há partidos de extrema-direita, Europa fora, que são muito ideológicos, inclusive com grandes ideólogos por detrás a preparar os programas e a pensar os programas. Ora, nós sabemos que quando o ideólogo do Chega é o Diogo Pacheco de Amorim, bom, acho que não é preciso falar muito mais sobre isso. Eles tiveram que pedir emprestado algum apoio ao ao Jaime Nogueira Pinto, que é alguém que de facto tem essa noção e o conhecimento e tem essa consistência ideológica, mas obviamente que não foi suficiente e, portanto... isto para dizer o quê? É um partido que cavou mais fundo e, portanto, agora disseram o nome das crianças para, no fundo, tentar criar aqui também um ódio em relação a crianças e que, como se fosse esse o problema que leva a que haja crianças, filhas de portugueses de origem. É o discurso do nós e eles, não é? O discurso do nós e eles. Eles estão a tirar o que é nosso. Estão a simplificar a mensagem e a pôr aqui crianças. Ou seja, é muito mais abjeto ainda do que aquilo que já estamos habituados no Chega. A mim não me surpreende, confesso que não me surpreende, mas eu também não atribuo muito mais valor do que isto, embora isto tenha um impacto. Eu não estou a desvalorizar. Não atribuo mais valor do que eles terem aqui um objetivo para lá disto. Não, o objetivo é cavar mais fundo, tentar liderar, manter o sempre discurso a liderança nesse espaço. Neste espaço de nós contra eles, de tentar aqui dizer que são eles que zelam pelos interesses dos reais portugueses. Os reais é que é numa lógica, sinalizei as aspas, porque... Portugueses bons. Nós vimos o gesto das aspas. Sim. Se me permites duas notas, o que eu acho surpreendente neste caso não é seguramente que o Chega faça isto, não é, enfim, já não nos surpreende, é a reação ou a não reação do ao PSD, facto de do termos governo um também, deputado a ler nomes de crianças em pleno plenário ninguém com este interrompe, ninguém tira. Não é verdade, quer dizer, o livro, o PS não... Mas não... José Pedro Aguiar Branco, que não era ele que estava a conduzir a sessão, mas veio calcionar a seguir que não tenha sido, que aquilo tenha passado em branco, som. Não é? Coloca sempre isto no domínio da liberdade de expressão. Isto não tem sequer que ser colocado no domínio da liberdade de expressão, porque nós não precisamos de ir sequer ao desligar o microfone. Eu acho que bastava fazer uma coisa muito simples, mas muito importante, que era
quem estava a conduzir os trabalhos fazer um reparo ao que tinha acabado de acontecer ali, para fazer uma coisa, separar o órgão de soberania, a Assembleia da República, daquele tipo de comportamento. Discriminatório. Porque é um a discurso partir do momento em discriminatório, que não há sequer um reparo àquilo, o que passa é que aquilo é absolutamente normal, não é? Foi dito, Mas segue-se, não há deixa-me só problema acrescentar nenhum. uma coisa. Portanto, isso faz confundir a própria Assembleia da República verdade. Claro. com aquele comportamento. Claro. E isso é que eu acho Mas incrível. deixa-me só dizer da uma coisa, parte o Marcos de Guiar Postrelo, Branco. ele fez, mas o Marcos Postrelo naquele momento, e atenção, não é fácil conduzir os trabalhos perante este tipo de... E não é fácil em Portugal e não é fácil noutros países, porque ainda por cima no calor do momento nem sempre se consegue discernir exatamente como fazer, como reagir e como interpretar até aquilo que estamos a ouvir. Porque ele tentou travar aquilo, Marcos Postrelo, mas foi com um tiro ao lado. Quando ele vai para o domínio de é ou não possível divulgar, ou seja, estando ali a questão da identidade das crianças em causa, não é? quando o problema está a montante e é muito maior, que é um discurso discriminatório, profundamente discriminatório. Esse é que é o problema e não tanto a questão da identidade, se estávamos ou não a revelar a identidade das crianças. E, portanto, mas Isso também admito que não é é fácil. irrelevante, porque, Não é porque irrelevante, se calhar mas não é as tão pessoas importante, que se calhar. tiveram ali o nome delas lido, Sim. se calhar sentem isso Sim, mas de eu uma acho que não é forma- fácil ainda de uma assim identificar forma, aquelas crianças. Acho que o Quanto problema Não é, eu maior acho que é a a questão é que a discriminação. Assembleia Eu, tinha tanto absolutamente quanto tenho que se ouvido, distanciar. até a partir do vídeo nas redes sociais de Rita Matias, que dizia os nomes completos, a escola está identificada já. O E as agrupamento crianças- está identificado. E as Sim. crianças estão identificadas. Sim. Pois, não estou a dizer que não. Estou a dizer que o problema ainda é mais grave do que esse para mim. E, portanto, mesmo a Assembleia devia-se demarcar mais ainda do que dessa questão legal do discurso discriminatório, profundamente E discriminatório. não é sequer uma Mas já questão tivemos de, isto com a de Turquia liberdade de e- expressão. Vamos a... Não, e já A agora- Turquia era a menos grave. Turquia. Bom, Não, Já agora, era um discurso menos uma relevante. outra coisa. sim, totalmente. Isto passou-se na Assembleia e nós tivemos o Presidente da República, a primeira figura do Estado, que comenta tudo e um par de botas, questionado sobre isto, não quis comentar. Segunda figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, acha que isto deve Branqueou, passar branqueou. sem reparos. Terceira figura do Estado, Primeiro-Ministro, não ouvimos nada sobre isto. Portanto, não sei se o Presidente do Supremo, ou do Tribunal de Contas, ou do Constitucional, Não temos que vem a seguir... Provedora da Justiça, sempre, não? Depois, quem é que Pois. temos a seguir na hierarquia do Estado? Os antigos Presidentes da República e a seguir os Ministros, o que faz com que tenha sido, e muito bem, o Ministro da Educação. Fernando Alexandre, que condenou, que disse que achava lamentável. Portanto, Vais quase a meio do protocolo de Estado para Exato. encontrares um. ninguém no topo da hierarquia do Estado teve uma palavra de condenação a isto. Não é mandar calar. O Chega tem o direito a dizer o que quiser, mas uma palavra de condenação? Não. Como assim? Acho que há aqui um sentimento de facto, normalização, assim. porque Exato, pode-se dizer tudo. a questão é a essa, normalização absoluta. Eu vou mudar radicalmente de tema, porque nos últimos dias nós assistimos ao regresso do animal feroz, que era um nome que muitas vezes foi dado a José Sócrates. O próprio deu a si mesmo. E Sócrates não regressou à política, não é? Sabemos, mas regressou aos tribunais com uma atitude desafiadora que parece levar-me a pensar que ele acha que regressou ao poder. Não à política, mas ao poder. Suzete, de repente tu não sentiste um regresso ao passado, a 2006, a 5, 6, 7, com aquela forma de falar, com aquela... É capaz de ser mais o José Sócrates de 2010, 2011, em versão animal Sim, tens feroz, razão, mas é verdade. acusado. O tom é... Bom, ainda está uns decibéis acima agora, mas o tom é parecido. Bom, isto tem sido este julgamento, tem sido um verdadeiro, chamada justiça espetáculo, mas estamos fora da sala de tribunal, não é? Temos um número diário de José Sócrates, que já sabemos todos que se sente extremamente injustiçado com este processo. Lá terá alguma razão de queixa. Acho que o problema de Sócrates é que aquilo que sabemos dito pelo próprio sobre o que foi a sua ação nesses anos e, sobretudo, onde é que vinham os seus rendimentos é suficiente
para não sair bem do retrato. Agora, é finalmente o tempo da justiça. Sócrates está a defender a sua verdade, para usar essa expressão. É finalmente o tempo da justiça, tens razão. Para 10 usar anos depois, não é? Sim, sim. 11. Portanto, Sócrates está a defender a sua verdade, que é aquela expressão que ficou imortalizada A narrativa. por António Costa. Esperemos pelo final do julgamento, agora que finalmente chegámos a esse ponto. Agora temos um espetáculo. Há uma questão política muito interessante que continua e não me parece que vá mudar aqui, que é a relação do PS com toda esta Mas eu com queria, toda esta eu tenho história. eu tinha mais essa pergunta para São José, não é? Que era um bocadinho no sentido de lhe perguntar se acha que o José Sócrates ainda pode prejudicar o PS de alguma forma. O José Sócrates já prejudicou muito o PS. Passaram já vários anos. O PS até teve governos durante 8 anos. Governou 8 anos. O último governo com maioria absoluta. No entanto, eu penso que a chegada do processo ao tribunal vai aparecer todos os dias nos alinhamentos, se não todos os dias, pelo menos os depoimentos dele. Vão aparecer todos os dias nos alinhamentos dos telejornais da noite, que é o que as pessoas normalmente veem. E alguns socialistas surgirão naquelas escutas. E trazem à memória o passado. Portanto, eu penso que ainda pode fazer moça no PS. E acho que há sobretudo uma moça no PS que não tem propriamente a ver com o julgamento. Mas que eu penso que era o momento do PS pensar nisso. O PS está a partir para uma fase nova que vai ter que ter mudanças muito substanciais, nível de proposta, de metas, de utopias, de tudo, de relação com o eleitorado, etc. E eu penso que era o momento, embora na atual direção do PS ainda haja muita gente que tenha estado que tenha pertencido a direções e tenha estado com José Sócrates, muitos com António Costa, que teve perante o caso Sócrates uma atitude de Pôncio Pilatos, que eu não quero agora, não estou a qualificar, mas que, na minha opinião, é capaz de não ter ajudado muito o PS a resolver a situação Sócrates no seu interior. Mas ele ajudou o José Sócrates porque foi ele que lhe apresentou o Manuel Pinho. Não, mas não estou a brincar agora com as coisas do Sócrates. Não, eu queria dizer outra coisa que eu acho que é importante, que era o que eu estava a querer dizer com isto. Costa fez de conta que o problema estava ao lado. Durante esta década, que eu saiba, assim, com figuras institucionais, apenas Pedro Delgado Alves defendeu numa reunião do grupo parlamentar que houvesse uma reflexão interna sobre como é que Sócrates foi possível ser líder do PS, e foi mandado calar na altura porque era inconveniente essa discussão. Eu penso que neste momento, tendo um líder que ainda por cima nada tem a ver com Sócrates, quando Sócrates liderou o PS, José Luís Carneiro era presidente da Câmara de Baião, estava lá em cima e pouco tinha a ver com a direção nacional, que talvez fosse a altura do PS fazer também alguma reflexão. Não é sobre o comportamento de Sócrates, que ele fez ou não fez, não é julgar Sócrates, não é isso. É como é que dentro de um partido político em democracia, e quando ao longo dos anos houve o caso Freeport, houve o caso das casas lá, dos projetos da Covilhã, coisas que eram noticiadas por vários jornais. As aulas de inglês ao sábado. O diploma, não aulas de inglês, o diploma assinado um domingo. Não, mas fez um exame de inglês um fim de semana. Sim, um diploma. Que ninguém na altura tivesse percebido isto, tudo bem, a miopia intelectual às vezes convém, não é?
mas ou tivesse desconfiado que era estranho. Mas eu acho que há uma reflexão que era importante o PS fazer e os partidos em geral, que é como é que um partido político em democracia consegue, é permeável a que no seu interior alguém vá ascendendo, até chegar a primeiro-ministro, tendo já casos no seu currículo que iam sendo noticiados, não é o que se sabe agora, porque o que se sabe agora, as acusações deste processo são posteriores a ele deixar de ser primeiro-ministro. Mas já havia... Não, mas a comunicação social só começou a noticiar isso depois dele estar... Não, o caso das casas, o caso das casas, o Cerejo foi lá antes da campanha eleitoral do segundo governo Mas ele dele. já tinha sido ministro do Ambiente. Ele já estava... O caso Freeport é anterior à primeira eleição dele no Independente. Portanto, já havia situações claras de irregularidades pouco recomendáveis e os partidos são permeáveis a que as pessoas continuem a ascender. Se calhar hoje já não são, mas refletir sobre esse passado acho que era importante o PS fazer. Como é que tu podes dizer isso quando tu tens os partidos e os eleitores, quando tu tens o que aconteceu na Madeira, que é E tens o caso também do primeiro-ministro e de que não tem nada a ver, não quer estar a fazer comparações, casos com casos, não é isso, entre figuras. Eu queria era dizer pessoas que estão envolvidas, no caso de Miguel Albuquerque, é arguído, não é? Mas continua a ser candidato, pronto, e a ganhar eleições, etc. Eu penso que era ser importante. Arguido em Portugal não quer dizer nada também. Sim. Eu não valorizo alguém não que é percebo, arguido em mas Portugal, tendo em conta o estado no da momento em justiça que e a há maneira como atua. tanta Também irregularidade como já havia em relação a Sócrates na sua atuação. Então aquele caso das casas, de ele assinar os projetos do outro e os outros assinarem os dele porque era uma troca de cromos. Não, era ele entre poder câmaras. ou não assinar, porque ele não podia, porque enquanto Era engenheiro técnico, técnico. ele ainda não tinha concluído Está bem, a mas era das licenciatura. câmaras ao lado, aquilo Não, eu era não uma estou a defender, eu falcatrua. estou a explicar qual era o Bom, método. não vamos entrar em tecnicidades, porque isso já passou há Mas se algum me tempo. permites, porque eu depois não falo do Sócrates, é só uma Eu não te impeço de falar do Não, mas é muito Sócrates, rápido. não. A São José diz que agora talvez já não acontecesse num partido. Eu tenho algumas dúvidas, Eu porque eu não também. vejo... Eu tenho sempre esperança da bondade das pessoas. Sim, mas eu não, está bem, mas eu na bondade não acredito e, portanto, eu sou um pessimista antropológico e, portanto, o que eu acho é que os partidos, olhando para os grandes, para o PS e para o PS, nada fizeram que permita, ou seja, nós sabemos que tendencialmente vai havendo alguma filtragem do micro para o macro e, portanto, quem ascende a primeiro-ministro, por norma, vai havendo alguma filtragem que permite, pelo menos, é a minha opinião e eu acho que vai havendo alguma filtragem, acho que sim. Acho que também não chega o maior corrupto do mundo, por norma não chega, por norma. Agora, não há mecanismos internos. Aonde? Em Portugal, noutros países? Estamos a falar de Portugal, não é? Estava a falar do PS e o PSD. O PS e o PSD não vejo é que tenham criado mecanismos internos que previnam este tipo de casos. O que eu acho é que... Eu não estou a falar de mecanismos internos da vida. Eu estou a falar das pessoas a juizarem do que estão a permitir, a deixar passar. E no caso do Sócrates, quando eu falo em miopia intelectual, é uma forma de dizer, andaram a fechar os olhos, ninguém quis refletir sobre o assunto. E esse fechar de olhos e não... E deixaram-no ser primeiro-ministro, já com grandes dúvidas sobre o caráter dele. Agora... Ele era extremamente popular e os partidos não resistem a líderes populares. Claro, mas pronto, só mesmo para terminar, o que eu acho é que aconteceu com Sócrates e aconteceu com António Costa quando Sócrates era líder, é que é a mesma lógica que acontece nestes partidos, sobretudo quando chega a poder, e foi o que aconteceu com Sócrates. Sócrates chega à liderança na perspectiva de novas eleições e, a partir desse momento, consegue uma maioria absoluta e, portanto, o que aconteceu com António Costa e com outros que tais em relação a Sócrates foi uma lógica de seguidismo, que é a lógica que normalmente impera nos partidos maiores, sobretudo quando cheira a poder. E isso é que eu acho que também explica que muitos tenham fechado os olhos a esses casos que a São José está a dizer e que tenham continuado a apoiar José Sócrates, apesar disso, porque é uma lógica de seguidismo cego. E o seguidismo normalmente é cego.
Bom, eu já não estou a fazer mais perguntas sobre o Não falo mais Sócrates. do Sócrates. E vou-te querer ouvir sobre uma dúvida que permanece à esquerda, que é a possível candidatura de Sampaio da Nova. Sobretudo, supostamente nos próximos dias há de resolver-se, esta semana ainda. Tenho feito um esforço grande para tentar perceber quem é que ganha com essa candidatura e o que te pedi era que me ajudasse a compreender. Eu acho que a pergunta tem que se dividir em dois. Quem é que ganha e quem é que perde? Ora, e as duas alimentam-se, porque nós temos a ala costista do PS, em particular António Costa, provavelmente, mas já em público, Vieira da Silva, Santos Silva, Ferro Rodrigues, a pedirem, direto ou indiretamente, a candidatura de Sampaio da Nova. E porquê querem a candidatura de Sampaio da Nova? Porque ficam a ganhar por não terem que votar em António José Seguro e porque ao mesmo tempo com isso enfraquecem António José Seguro. Portanto, perde António José Seguro e ganham eles que ganham alguém em quem votar sem terem que engolir um sapo. E portanto, basicamente, tal como eu disse aqui há uns dias, é uma questão de egos e quem ganha no PS é a ala costista, que é completamente antisseguro. Pronto. Mas dificulta a passagem da esquerda à segunda dificulta, via. cria condições basicamente favoráveis a Marcos Mendes para uma segunda volta com o Almirante Gouveia Melo. Por outro lado, quem ganha também com uma candidatura de Sampaio da Nova, embora não tenha sido quem esteja a mexer-se mais em público, talvez nos bastidores sim, será também o Bloco de Esquerda e o Livre, que neste momento não têm um candidato óbvio. Eles dificilmente, em particular o Bloco, apoiaria uma candidatura de António José Seguro, e se tiverem a de Sampaio da Nova conseguem apoiar o Sampaio da Nova e também não terem que ir apoiar o António Filipe do PCP. E, portanto, ganham estes dois partidos e ganha sobretudo a ala costista, que, mais do que querer ter alguém na segunda volta, alguém da área socialista na segunda volta, não quer dar hipótese a António José Seguro. É tão simples quanto isso. Também dizias que perdia, que se dividia a pergunta em duas... Não, perdia porquê? Quem perde? Quem ganha e quem perde. Ganha a ala costista por terem quem votar, quem perde o seguro. Pronto. É isso que eles querem. Vamos ao público e notório. Começo pela Suzete. Muito rapidamente, o PSD e o CDS querem retirar da lei o conceito de violência obstétrica. O CDS até tem uma proposta que vai mais à frente, embora tenha vindo dizer, entretanto, que não quer revogar toda a lei, o que é simpático, só esta parte da violência obstétrica. Sendo que, do que vemos, os partidos admitem que existem más práticas nos partos, mas dizem que a negligência médica já é punida. Bom, nós estamos obviamente a falar de uma questão muito específica. Os dois partidos estão na sua absoluta liberdade de apresentar alterações à lei ou revogá-la, mas que não apresentem nenhuma alternativa já me parece mais estranho. Portanto, é só revogar e retirar da lei. E isto, juntando outras coisas que vão acontecendo, esta semana tivemos o anúncio da revisão do currículo das aulas de cidadania, para dizer que me parece que o PSD está mesmo muito permeável aos partidos à sua direita, não só na questão da imigração, como agora nestas questões, o que me faz pensar até onde é que vamos nessa permeabilidade a estas ideias dos partidos mais à direita. Acho que vamos ver nos próximos tempos. São José. Olha, o meu público e notório tem a ver um pouco também com isto, mas é um outro exemplo dessa permeabilidade e de como o discurso de propaganda ideológica e de imposição de uma sociedade de ordem, de uma qualquer ordem nova, está a campear, que é o debate parlamentar que está em curso no Parlamento, de aprovação de penas mais duras para quem ocupa casas, que eu acho que é um problema premente na sociedade portuguesa. Aliás, esta semana, o que se tem passado com o Serviço Nacional de Saúde nos últimos 15 dias e nos últimos meses não tem de facto importância nenhuma. E as pessoas a serem despejadas? Claro, o que tem que ser importante, o que é importante, e a falta de casas para as pessoas, tudo. O que é importante é irmos prender e castigar quem ocupa casas. Eu não sei, eu era viva e jovem quando foi o 25 de Abril. Nem naquela altura
a ocupação de casas foi uma coisa dramática. Aí sim houve. Na Alemanha, em Berlim, ainda hoje, os ocupas tomam conta de bairros. Não vejo que seja assim em Portugal um problema. De facto, parece que não há problemas em Portugal e que na Assembleia da República há direito parlamentar a andar a descobrir piolhos na cabeça de um careca. Tenho de passar ao David. É rapidíssimo, é o makeover da Ministra da Saúde, que ontem, em entrevista à SIC Notícias, foi aqui uma jogada de marketing, se quisermos, aqui bem treinada pelo Cunha Vaz, não é? Bem ou mal, veremos se resulta ou não, mas tentou mostrar-se alguém empático, compreensivo, tentou no fundo mostrar ali também alguma empatia com os casos que têm vindo a público, de grávidas em particular, e portanto estamos a falar da ministra que começou, e até por ser elogiado pelo Primeiro-Ministro, por exemplo, essa rigidez e essa atuação bastante dura, e portanto agora, como não estava a resultar, está a tentar mostrar-se, há aqui um makeover, tentar mostrar-se alguém mais terra a terra, mais empático, veremos se resultou ou não, mas agora só uma nota. Ela tinha duas mensagens principais nesta entrevista: mostrar empatia, mostrar que é empática, e a outra, pedir tempo. E tempo é uma coisa que todos os ministros da saúde normalmente pedem, é verdade, mas este governo chegou ao poder dizer que conseguia resolver num instante os problemas do SNS. 60 dias. Ia ter um plano. Não, isso era o plano. O plano é que era 60 dias. Sim. Mas o plano tinha que resolver. Mas esse plano depois resolveria. A verdade é que esse plano ainda não está totalmente implementado, mas está longe de conseguir resolver os problemas. Como ontem foi admitido indiretamente pela Ministra, porque é preciso agora mais medidas e mais contratações. Bom, portanto, esse tempo, um ano depois de se dizer que num instante resolveriam o problema que os governos de António Costa não conseguiram resolver, um ano depois os problemas repetem-se neste verão, alguns de forma mais grave ainda, e portanto, qual é o pedido da Ministra? Tempo. Pronto, tínhamos tempo para isso. Nós já não temos mais tempo, portanto eu despeço-me até setembro. O resto da equipa voltará para a semana, mas previsivelmente, como eu já disse, não se esqueça, na sexta-feira, para poder refletir sobre o debate do Estado da Nação que acontece na tarde anterior. Portanto, por mim, até setembro. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.